Para que uma nova história inventada tomasse o lugar da história imperial anterior, não bastava apenas escrever novos livros e falsificar documentos antigos. Em primeiro lugar, todas as fontes escritas que contradiziam essa fabricação tinham de ser destruídas. Um verdadeiro terror foi organizado contra os livros e autores errados. Dezenas de milhares de livros reconhecidos como errados foram jogados em uma fogueira da Inquisição. Havia muito mais livros desse tipo do que as obras reconhecidas como canônicas. A partir de 1559, o infame Índice de Livros Proibidos foi compilado no Vaticano. Não apenas livros individuais foram condenados, mas também os autores desses livros. Se pelo menos um livro de um escritor fosse incluído no índice, outras obras do mesmo autor estariam sujeitas à busca e destruição obrigatórias. Por exemplo, no livro O Reino dos Eslavos, de Mavro Orbini, há uma lista de autores e fontes primárias que ele usou. Atualmente, a maioria desses autores é desconhecida. Muitos deles estão marcados com a anotação Donato Autori, que significa autor condenado. Além da lista principal de livros proibidos, foram compiladas listas de livros purificados ou sujeitos à purificação, ou seja, sujeitos à correção parcial. As comissões especiais tinham o direito de censurar qualquer parte do texto, proibir publicações, realizar buscas em livrarias e gráficas, inspecionar fardos de livros na fronteira. Comissários do Santo Tribunal estavam estacionados em todos os portos e só permitiam o desembarque depois de verificar que não havia livros proibidos a bordo. A Inquisição apreendeu livros proibidos não apenas de meros mortais, mas também de pessoas de status. Em 1602, na Espanha, a Inquisição invadiu a biblioteca do conselheiro espiritual pessoal da rainha. O rei espanhol implorou humildemente que lhe deixassem alguns livros proibidos. O grande inquisidor compilou pessoalmente uma lista de obras literárias que o rei tinha permissão para ler. A queima em massa de livros continuou até que a memória escrita do grande império fosse destruída. Atualmente, não existe um atlas abrangente de todos os mapas geográficos antigos que sobreviveram até os dias de hoje. Apenas mapas ou atlas individuais são publicados ocasionalmente em diferentes países. Entretanto, muitas vezes, esses mapas não apresentam ampliações detalhadas de detalhes desbotados ou apagados, que, frequentemente, contêm informações muito importantes para os pesquisadores. As primeiras descrições geográficas de países e continentes não eram mapas científicos no sentido moderno da palavra, mas apenas listas breves. A próxima etapa no desenvolvimento da cartografia foi a representação de mapas na forma de um círculo dividido em 3 continentes: Europa, Ásia e África. Em cada setor, os países e povos correspondentes eram listados. Com o desenvolvimento da navegação costeira, ou seja, a navegação ao longo das costas, surgiram mapas com contornos aproximados dos países. E, finalmente, nos séculos XV e XVI, com o início da era da exploração, os países e mares nos mapas começaram a adquirir contornos precisos e as descrições geográficas se tornaram mais detalhadas. É interessante notar que, nos mapas geográficos dos séculos XV e XVI, os mesmos nomes de diferentes territórios, assentamentos e rios aparecem com frequência. O motivo é que o Grande Império, ao espalhar suas conquistas, transferiu nomes geográficos turco-russos para as terras colonizadas. E isso não é surpreendente. Os conquistadores chegaram a terras não desenvolvidas e chamaram os novos lugares por nomes que lhes eram familiares, em memória de sua pátria distante.
Mas nos séculos 17 e 18, uma nova versão da história mundial começou a ser criada e implementada na Europa e na Rússia. Os historiadores da escola scaligeriana começaram a apagar a história do Grande Império das crônicas. Muitos nomes imperiais desapareceram completamente dos mapas geográficos ou foram transferidos para outros lugares. Por exemplo, a Jerusalém evangélica. Иерусалим, описан в Новом Завете, или как мы называем Евангельский Иерусалим, был столицей Византийской, или более точно, Царьградской империи XI-XIII веков. Когда сказочские историки стали создавать ошибочную, неправильную версию истории, им потребовалось исказить историю Царьградского царства. Для этого они заявили, что Иерусалим, описанный в Евангелиях, якобы находится на территории современной Палестины. Другой пример – история Великого Новгорода. Более чем на протяжении 3 веков этот город был не только русской столицей, но и столицей всей великой средневековой русской империи, в которую входила Европа и многие другие земли, почти вся Евразия. Вообще, Великим Новгородом называли Ярославль, согласно нашей реконструкции, город Ярославль на Волге. Однако в более общем смысле Великим Новгородом называли также всю Владимир-Сулицкую Русь, столичную область Великой империи, центром которой был Ярославль, в которые входили и другие города, являвшиеся царскими ставками. В отличие от Ярославля, где находились административные службы империи, царские ставки, где располагался двор царя, они были в разных местах. В Суздале, во Владимире очень долго, Александровой Слободе и так далее. Все это Владимир-Сулицкая Русь. Однако затем, в 17-18 веках, когда историки фальсифицировали русскую историю, Великий Новгород был на bумаге перенесен с берегов Волги на берега Волхова, в северо-западной области России. Graças a essas manipulações, muitos nomes antigos de territórios russos foram parar em outros países e até mesmo em outros continentes. O nome Mongólia foi transferido para o deserto de Gobi. A Índia começou a ser chamada de um país da península de Indostim. Os chineses também receberam alguns nomes russos. Toda essa manipulação de mapas geográficos era feita exclusivamente em papel nos escritórios. Em seguida, reformadores missionários armados com os novos mapas chegavam à África ou à Ásia e diziam aos habitantes locais como seu país era chamado nos tempos antigos. Presumivelmente, no início, os habitantes locais encolheram os ombros em sinal de confusão, mas com o tempo concordaram. E para aqueles que achavam as histórias dos missionários pouco convincentes, os reformadores sempre tinham incêndios e outros meios de persuasão à mão. É provável que o processo de refazer mapas geográficos tenha sido concluído somente no século XIX. Um lugar especial no estudo de mapas geográficos antigos é ocupado pela questão de sua datação. Afinal de contas, muitos mapas simplesmente não indicam o ano de sua criação. Entretanto, os historiadores os atribuem com confiança, por exemplo, aos séculos XIV ou XV, ou ao século XVI. Mas é bastante óbvio que esses mapas agora precisam ser redatados. Vários casos de falsificação de documentos escritos e alterações de mapas geográficos questionam seriamente a exatidão de sua datação. Até 1991, muitos consideravam interessante, mas improvável a versão de Anatoly Fomenko e Gleb Nosovsky sobre a existência e a destruição de um império mundial e a falsificação da história mundial. A escala da conspiração parecia grande demais. Porém, após o colapso da União Soviética, milhões de pessoas que vivem no espaço pós-soviético viram com seus próprios olhos que, após o colapso do império, a falsificação da história se torna inevitável. Para dividir os povos que viveram por séculos em um único estado, é simplesmente necessário incutir a ideia de sua independência e autossuficiência. Aqueles que ainda não acreditam na conspiração contra a história mundial deveriam simplesmente abrir os livros didáticos publicados nas ex-repúblicas soviéticas, Ucrânia, Geórgia, Cazaquistão, Letônia, Lituânia e Estônia,
O que está escrito nesses livros didáticos vai contra não apenas os fatos históricos genuínos, mas também contra o senso comum e, às vezes, contra as leis internacionais. Infelizmente, toda uma geração de jovens já foi educada com base nesses livros didáticos. E isso na nossa época, quando qualquer informação pode ser transmitida quase que instantaneamente. Parece que nada pode ser escondido, muito menos falsificado. Mas acontece que tudo depende não apenas do acesso à informação, mas também de seu conteúdo e apresentação. Se a consciência humana pode ser manipulada na era da televisão, da internet e das comunicações móveis, o que podemos dizer sobre as pessoas que viveram há 300 ou 400 anos? E hoje, como naqueles anos distantes, novos governantes de novos estados mudam a religião tentando separá-la de suas raízes. Por exemplo, na Ucrânia, eles tentam criar à força seu próprio patriarcado, separando a Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou. Eles fortalecem outras religiões, principalmente a católica, criam um novo idioma, preenchendo o antigo ucraniano comum com palavras polonesas e abandonando o idioma russo. Eles reescrevem a história, inventando novos heróis e novos mitos. O que está acontecendo é exatamente o que aconteceu nos anos do colapso do Império Mundial da Horda Russa do século XVII. Falamos apenas de uma fração muito pequena dessas fabricações históricas que foram realizadas nos últimos séculos.